Olá de novo, e bem-vindos a mais um Jim Carrey Month. Desculpa a distração, é que às vezes eu penso, com tanta coisa ruim acontecendo, ao menos eu deveria demonstrar algum tipo de reação, mas eu acho que esse foi o limite. Nada mais pode me tirar uma reação. Ok, já tá forçando a barra. Simon Birch, ou Pequeno Milagre como ficou aqui no Brasil, é um filme de 1998 que é levemente baseado no livro A Prayer for Owen Meany, onde acompanhamos o garoto Joe e seu amigo Simon durante sua infância. Antes de explicar o problema que eu tenho com esse filme, eu tenho que fazer um pequeno resumo. E já aviso, spoilers à frente. Para um filme de 98. Nesse filme, acompanhamos um garoto chamado Simon, que nasceu com nanismo, e por mais que os médicos falavam que ele poderia morrer, ele sobreviveu, e por isso é considerado um milagre. Com isso, o próprio Simon repete várias vezes que ele é escolhido de Deus e que ele tem algum plano futuro para ele. Mas as coisas vão mudar, quando Deus fizer de mim um herói. Falando fora de hora, atrapalhando a aula, dizendo às outras crianças que Deus tem um plano especial para você. Eu sou um instrumento de Deus. Gostaria que fosse outra pessoa. Acho que sou um instrumento de Deus, que ele ainda vai me usar para realizar o seu plano. E mais pra frente, vemos que ele acredita nisso, pois ele nasceu com tamanha dificuldade e limitações que ele acredita que deva ser para algum propósito. Eu quero saber que existe uma razão para tudo. Antes eu tinha certeza, mas agora eu tenho dúvidas. Quero que me diga que Deus tem um plano para mim, um plano para todos nós. Quase no final do filme, em meio a acidente de ônibus porque o seu pai não soube sair da frente, Simon toma uma atitude e ajuda a tirar as crianças de dentro do ônibus. A correnteza tá muito forte, então eu vou levar vocês até o Joe, e ele vai levar vocês até a margem. E graças à sua pequena estatura, ele consegue resgatar um menino que estava preso. Mas mesmo assim, acaba ficando muito tempo debaixo da água e vai parar no hospital. Joe, fala. Eu preciso ir. Tá bom. Até mais tarde, cara de padre. Olhando por esse ângulo, parece que é um bom filme, mostrando a infância de dois garotos e a força que a fé pode ter. Então, por que tem uma arma na minha cabeça? O filme tem seus méritos. Os atores mandam bem nos papéis. E a história parece ser bem simples. Mas o problema principal é que o filme constantemente... um pouquinho, velho. Constantemente quer arrancar algo de você. Chora. Vamos começar com algumas contradições. O próprio Simon. Não vou dizer que ele deva ser um santo, afinal, é só uma criança. Mas para alguém que tanto fala de Bíblia e como ele foi escolhido, ele é a pessoa que mais se contradiz de tanto arrumar confusão. Eu quero convidá-los a se unir a minha esposa, meus filhos e eu para um café com biscoitos lá embaixo após a missa. O que café com biscoitos tem a ver com Deus? E constantemente usa a própria Bíblia como escudo, mesmo sendo errado nessa situação. Não acha que deve desculpas ao reverendo Russell? Eu tô pensando. O que pensa que está fazendo sentado aí? Pensando em Deus. Sentado aí? A fé não tem posição, reverendo. Ou tu toma jeito ou eu te boto num colégio interno. E também sendo um pervertido. Os peitos da Maggie estão crescendo. Logo serão 6. Talvez um dia ela deixe a gente tocar nele, se a gente pagar. Ela é tão sensual que às vezes eu esqueço que ela é mãe de alguém. Tá bom. Sua mãe tem os melhores seios de todas as mães. Não fala da minha mãe não, hein? Uma dessas vezes é quando eles estão fazendo uma peça na igreja sobre o nascimento de Jesus. E Simon é o único que pode caber na manjedoura.
e do nada decide atacar uma colega de classe só porque não conseguiu se aguentar, transformando a peça em um completo caos. Seios! Vou acabar com você, seu pervertido. Ei, deixa ele em paz. Pega alguém do seu tamanho. Tá bom. O cara me deu um puta murro na barriga, meu. Foi tão forte a porrada, meu, que eu fiquei com vontade de fazer cocô, meu. 2 horas depois... Moleque do caralho. Tu não sossega, né, porra? E ainda tenta se justificar com a Bíblia por algum motivo. Mas, como diz na Bíblia, correção severa para aquele que deixa a vereda. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. O entendimento do homem faz reter a sua ira. Simon, E é glória sua passar por cima da transgressão. Ah, moleque. Isso é falta de umas porradas que eu não te dei. O Simon em si acaba sendo um personagem bem chatinho. Metade da minha empolgação já tinha ido embora. E a outra metade foi com as constantes falhas e tentativas de me fazer chorar. Vamos começar pela mais estúpida. Em meio a um jogo de beisebol, o treinador deles deixa Simon tentar acertar a bola. Mas de alguma forma, ele acertou a bola com força o suficiente para... eliminar a mãe do amigo dele. Ela está morta. É uma cena que claramente quer arrancar uma reação. Música triste, as caras de choro e os dois amigos sem se conversar. Mas... desculpa, é engraçado demais pensar que um carinha desse tamanho consegue ter força suficiente para poder acidentalmente acertar uma coisa com tanta força para matar a mãe de alguém em um hit. Só para minutos depois eles já estarem resolvidos. Sinto muito, Joe. Tava fora do meu controle. Eu sou um instrumento de Deus. Gostaria que fosse outra pessoa, mas ele quis que fosse eu. Quem é que começa uma conversa assim? Eu acabei de me sentar. Ainda não conseguiu entender isso? Mas Deus... Não existe Deus. A minha mãe morreu porque foi atingida por uma bola de beisebol. E você é pequena porque nasceu com problemas. Só isso. E agora estão brigados de novo. Entenderam o problema? Não temos um espaço para respirar, não temos um tempo para deixar essas cenas terem o impacto que deveriam ter. Pois adivinha só, meros minutos depois, eles já se reconciliaram de novo. Eu sinto muito, Joe. Eu sei. E essa não é a única vez que o filme quer reforçar algum tipo de reação ou preocupação com o público. Durante o filme, Simon começa a tossir e parecer doente. E o filme dá um bom foco nisso, principalmente com ele tossindo entre cenas, com música triste e tal. Você está bem? Tô. Eu posso pegar a bicicleta. Eu vou andando. Isso faz pensar que, como Simon está morto no futuro, talvez a doença seja o motivo, mas no fim, isso não dá em nada. Não sabemos que doença ele tinha, simplesmente ignoramos isso depois. O Simon está doente. Doente como? Apenas doente, está bem? E aí vem outra cena que era para ser tensa, mas me fez rir. Quando o ônibus dele vai parar na água, o motorista diz: Eu não sei nadar, eu não sei nadar. Só para segundos depois ele sair nadando. Fuck them kids, bro. Ai, e vocês acreditariam quando eu digo que esse filme tem um subplot? Descobrimos que a mãe do Joe nunca falou para ele quem era o seu verdadeiro pai. Eu não entendo porque a sua mãe não te conta logo. Você já é um bastardo. Pelo menos podia ser um esclarecido. Olha só que filha da puta. Com o andar do filme e com a ajuda de Simon, acabamos descobrindo que o reverendo era o pai verdadeiro, mas não muda muita coisa porque descobrimos que o reverendo já iria contar isso pra ele de qualquer maneira, então é uma perda de tempo. E como fica o retiro? Joe irá sozinho. E já está na hora de eu ter uma conversa com ele. Conheci sua mãe 13 anos atrás.
Nunca tinha visto alguém como ela, Joe. E eu me apaixonei. E eu sei o que está pensando. Em meio a tudo isso, o que esse filme tem a ver com Jim Carrey? Boa noite. Para o episódio de hoje de acontecimentos misteriosos, insolúveis, inacreditáveis, totalmente bizarros e realmente estranhos, levantamos a importante questão do fenômeno roubo de sombras. 1. Quem está por trás disso? 2. O que eles querem? E 3. Eles vão devolver a minha logo! Ai, veja só isso! Jim Carrey tem um papel importante nesse filme. Ele faz o papel do Joe, só que adulto. E com isso, a narração inteira do filme e a cena de abertura e encerramento são feitas com ele. Mas como alguém que estava no absoluto topo da sua carreira foi parar em um filme de tão baixa expectativa? Ele tinha juntado até agora mais ou menos uns 16 prêmios, alguns pela sua incrível performance em Show de Truman. Se bem que em 1995 ele forçou um beijo pra cima de Alicia Silverstone, o que contradiz o que ele fez com Chris Isaac, que beijou Cameron Diaz à força. Jim, eu te amo, mas eu tô aqui pra falar da sua carreira e não para passar pano pra cagadas. E veremos mais disso em alguns filmes futuros. E ao que tudo indica, participar de Simon Birch foi uma escolha própria. Não consegui achar entrevistas ou posts falando de sua participação, mas em um blog de fãs chamado Jim Carrey Online, que acredite ou não, está ativo até hoje, tem uma publicação de 1998 que conta a seguinte história. Simon Birch, um filme inspirado em A Prayer for Owen Meany, de John Irving, no qual Jim Carrey faz uma participação especial, estreia nesta sexta-feira, 11 de setembro. Quando contatado para comentar sobre a participação do Carrey, o diretor Mark Johnson disse o seguinte: "Eu estava decidido a ter Jim Carrey como narrador, mas quando liguei para o seu empresário e agente, eles riram. Enviei-lhes o roteiro de qualquer maneira, e assim que o Jim leu, ele ligou e disse que adoraria fazê-lo. Pelo visto, Jim gostou do roteiro e decidiu ajudar no projeto. E talvez para não ofuscar os outros atores, preferiu não ter o nome citado ou aparições, tanto nos trailers como no material promocional. O que é legal, mas... desculpa, isso não salva o filme pra mim. O filme tem apenas 1 hora e 54 minutos, mas é totalmente sem foco. Cenas forçadas, humor fraco... E tudo isso fica um filme que até o criador do livro prefere fingir que não existe. E sim, se você assistir o filme, você verá a bela mensagem escrito "sugerido pela Novel". Não que foi inspirado ou adaptado, mas sim sugerido. Por quê? Fontes dizem que o filme não leva o nome 100% do livro, pois o autor não achou que sua história poderia ser adaptada fielmente a um filme de sucesso. Tanto que até o nome dos personagens foi trocado na adaptação. E depois de assistir tudo... eu devo concordar. Agora, onde colocaremos esse filme na lista? Eu vou colocar esse filme no... meh. O filme é chato e bem forçado, mas... de longe não chega a ser a pior coisa que eu já vi. Mas também não recomendo muito. Ok, menos um na lista. Qual é o próximo? Isso não parece ser muito ruim. Bem... gente... precisamos conversar. Thank you for watching the Jeff Reviewer channel. Your name will be scribed in the page of YouTube history.